Bom, pessoal, bora aí logo para o nosso terceiro exemplo, tá? Quem é o nosso terceiro exemplo? Nosso terceiro exemplo tá bem aí, ó. X ao quadrado, tá aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 9 igual a zero. Terceiro exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 9 igual a zero, certo? É uma equação completa ou incompleta? Óbvio que é uma equação completa. Por quê? Porque eu tenho os três coeficientes. Eu tenho o coeficiente A, tenho o coeficiente B e tenho o coeficiente C. Essa equação é de segundo grau? Sim, porque uma das incógnitas possui o x elevado ao quadrado. Então tá bem aqui, ó, que identifica a minha equação de segundo grau. Qual é a minha missão numa equação do segundo grau? Encontrar as suas raízes. Quem são as raízes? O x linha e o x duas linhas. Essa é a nossa missão. Para isso eu tenho que ter quantos passos? 3 passos. O primeiro, encontrar os coeficientes. O segundo, encontrar o valor do delta. E o terceiro, utilizar a fórmula do Bhaskara para encontrar as duas raízes, tá certo? Então bora lá. Bora lá encontrar o valor dos coeficientes. Já sabe que o A está junto com x quadrado. Quando não tem nada, tem 1. Então A vale 1. O B está junto com x, ó. Namora com x. O B vale quanto? Menos 5. E o C vale quanto? Vale mais 9. Então, nesse momento, eu encontrei os valores dos meus coeficientes de uma equação do segundo grau. Muito fácil, certo? Agora, vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Encontrar o valor do delta, certo? Vamos encontrar o valor do delta aí. Mas, professor, eu tenho que saber a fórmula do delta? Sim. Então, delta é b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Ah, professor, mas é muita coisa, é muito longo. Não dá para mim. Simples. Compra um cachorrinho e coloca o nome dele de delta b quadrado menos 4ac. Aí fica fácil, porque toda hora tu vai ter que chamar ele. Aí toda hora tu vai ter que chamar o nome dele. Aí delta b quadrado menos 4ac, vem cá. Pronto, olha aí como é legal memorizar a fórmula do delta. Muito fácil. Compra um cachorrinho ou então um gatinho. Aí tu vai chegar lá e vai dizer assim: olha, agora o nome dele vai ser delta b quadrado menos 4ac. Indicação do meu professor de matemática para que eu possa memorizar a fórmula do delta. Aí toda vez, por exemplo, tu vai querer chamar ele para se alimentar, para ele comer. Aí tu vai dizer assim: delta b quadrado menos 4ac. Vem comer. Pronto. Aí tu vai falar várias vezes e tu vai memorizar, tá certo? Uma dica aí para ti. Então bora lá. Brincadeiras à parte, bora lá substituir aí os valores nos coeficientes, tá? O b vale quanto? Menos 5. O b vale menos 5. Então é óbvio que no lugar desse b eu tenho que colocar menos 5. Só que o b está sendo elevado ao quadrado. Logo, menos 5 também vai ser elevado ao quadrado. Eu vou guardar aqui essa operação de potência e vou preencher o resto da minha fórmula. Mas não esquece que depois a gente vai ter que calcular, tá certo? Menos 4 é da fórmula, vezes o A. Olha aí, vezes o A. Mas eu já calculei o valor do A, porque eu te disse que o A está junto aqui com x quadrado. E eu encontrei ele que está bem aqui, ó. O A, ele está bem aqui. Tu não está enxergando, mas ele está bem aqui, ó. Vale 1. Então, no lugar do A, eu coloco quem? 1. E o C eu já encontrei, tá aqui, ó. O C vale quanto? É o solteiro. O C vale quanto? 9. Olha como fica fácil. Aqui nesse momento, eu tenho duas operações para realizar, tá? Eu tenho a potência e tenho a multiplicação, mais conhecido também como produto. Então, vamos calcular aqui a nossa potência, tá? Menos 5 é a base, 2 é o expoente. Expoente manda na base. Tá mandando repetir quantas vezes? 2 vezes. Então, eu vou ter que multiplicar o menos 5 duas vezes. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5. Pensa aí mentalmente. Fecha os olhos e pensa mentalmente, tá?
Menos 5 vezes menos 5. Eu analiso agora o seguinte: sinais iguais a diferentes. Sinais iguais a diferentes. Iguais. Na multiplicação, lá no sexto ano, diziam para ti que na multiplicação de sinais iguais tem que dar positivo ou tem que dar negativo? Positivo. Por isso que agora eu coloco positivo bem aqui, ó, no lugar do 25. Professor, por que deu 25? Tá bora do 5. 5 vezes 5 dá quanto? 25. Ah, professor, mas na minha conta deu menos 25. Você vai errar tudo, você está errando o sinal. Porque sinais iguais na multiplicação tem que dar o quê? Positivo, tá certo? Não vai errar sinal aí, sinal é importante. Então eu fiquei agora com a outra operação, que é de multiplicação. Eu posso fazer de várias maneiras. Eu faço assim, ó, eu faço mais rápido. Menos, que é do 4, com mais, que é do 1. Sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes. Então tem que dar na multiplicação positivo ou negativo? Negativo. Então o resultado deu negativo, tá certo? O sinal negativo vai ter que multiplicar com o sinal positivo do 9. Resultado negativo com o sinal positivo do 9, sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Então, se são diferentes, tem que dar o quê? Negativo. O meu produto vai ter que dar negativo. Então, por isso que está o menos aqui. Agora, eu vou multiplicar eles, tá? Agora, eu vou multiplicar. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 9, lá na tabuada do 4. 4 vezes 9, fecha o olho aí e responde. 36. Olha, 36. Legal, né? E aí eu fiquei com delta, que é igual a 25 menos 36. Olha lá, continha. Eu devo R$ 36 no lugar e só pago 25. Eu pago tudo na minha conta? Claro que não. Eu fico devendo quanto ainda? Eu fico devendo ainda R$ 11. Eu devo R$ 36 no lugar. Olha o negativo para indicar que eu estou devendo. Então, eu devo R$ 36 no lugar. E eu pago, olha o positivo aqui. Ah, professor, mas não tenho mais. Quando não tem nada, tem mais. Então, eu pago, nessa minha dívida, eu pago R$ 25. Eu pago a minha dívida? Claro que não. E ainda fico devendo quanto ainda? Eu fico devendo quanto? Por isso que está negativo. Eu fico devendo quanto ainda? R$ 11. Certo? Não paguei toda a minha dívida, eu ainda fico devendo. E aí eu tenho que representar o saldo devedor por menos. Então ficou menos 11. E aí eu posso afirmar agora que meu delta é igual a menos 11. Olha aí, se meu delta é igual a menos 11, tu concordas comigo que meu delta, que esse delta, ele é menor do que zero? Sim ou não? Sim. Valores menores que zero são os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e até o infinito. Então, meu delta, ele é menor que zero. Logo, ele é o quê? Negativo. O que eu te falei no vídeo passado? Quando o delta for negativo, né? Quando meu delta for negativo, o que vai acontecer? Simples. Nem calculei ainda o Bhaskara, nem calculei ainda as duas raízes. Eu já posso afirmar o quê, professor? O que eu já posso afirmar? Eu olhei meu delta negativo. O que eu posso afirmar? O que eu posso prever no futuro? O que eu posso prever lá para frente? Eu posso falar o seguinte, olha, quando eu calcular as duas raízes, vai me gerar raízes complexas. Vai me gerar raízes complexas. Ou vai me gerar uma raiz complexa, tá? Tanto faz. Vai me gerar raiz complexa. Vai me gerar raiz complexa. Foi isso que eu te falei no vídeo passado, ou na aula passada, tá certo? E que mais eu te falei? Eu te falei o seguinte, ó, eu posso fazer essa afirmação, que gera uma raiz complexa, certo? Vai gerar raízes complexas. Ou eu posso dizer também que minha raiz, que é o x, ou x', ou x2', tanto faz, as minhas raízes que eu tenho que encontrar, elas não vão pertencer. Aqui, ó, olha o símbolo da matemática de pertencer, ó. O x' e o x duas linhas, tanto faz, eu botei o genérico aqui, um x genérico, mas representa o x' e o x duas linhas, não pertence. Olha lá a tua quinta série lá, não pertence.
Então tá aqui o símbolo de não pertencer. Não pertence a quem? Não pertence a quem? Ao conjunto dos números reais. Já te falei que esse conjunto não comporta a raiz complexa. E eu te falei também que esse conjunto ele é estudado no fundamental, certo? Mas a raiz complexa não é estudada no fundamental. A raiz complexa é estudada no ensino médio, certo? O escopo do nosso estudo vai até o conjunto dos números reais. Professor, o que eu vou ver no médio? O conjunto dos números complexos, tá certo? O conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos é visto no fundamental? No 9º ano? Não, não é visto. Então, eu só vou falar o seguinte, que x pertence ao conjunto dos números, ou x não pertence, quer dizer, x não pertence ao conjunto dos números reais. Quem é esse x? É um x genérico que representa o x' e o x'. Não vou calcular o x' e o x', por quê? Porque ele não pertence ao conjunto dos números reais. Também tu pode dizer que quando delta for negativo, gera uma raiz complexa. Professor, mas lá no ensino fundamental, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Olha só, coisa legal. Vai acontecer isso aqui. A gente vai continuar nossa conta lá no ensino médio, tá bom? O que vai acontecer? Só a título de curiosidade. Claro que não vai cair na tua prova, porque senão faz parte do teu estudo do ensino fundamental. Então eu vou adiantar para ti. Então o que vai acontecer aqui? O B é negativo, olha lá. O B é menos 5, menos com menos dá o quê? Dá mais, menos da fórmula lá, ó. Vou apontar aqui para ti, ó, no vídeo, ó. Bem aqui, olha. Olha aqui, olha. Esse menos com esse menos. Menos com menos dá o quê? Mais. Aí vai ficar mais 5 aqui e mais 5 aqui. X' e x', tá certo? Aí o que vai acontecer? É mais ou menos a fórmula do Bhaskara. O mais é o x' e menos é o x', tá certo? Aí o que tu vai fazer? A fórmula me diz que é raiz quadrada do delta. Mas quanto é que vale o delta? Menos 11. Então, chega na moral, coloca a raiz quadrada e coloca no lugar do delta o menos 11, sem problema nenhum. Dividido tudo por quanto? 2A. 2A, o A vale quanto? Vale 1. Tá bem aqui, ó. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 no x' e 2 no x'. Professor, mas meu Deus, olha só, a minha raiz quadrada, ela é negativa. Olha lá, o valor de dentro da minha raiz quadrada está negativo. O que é isso aqui? Isso aqui é um número complexo. Professor, o que é isso aqui? É um número complexo negativo. Isso aqui é um número complexo positivo. Certo? Então, a minha solução será esse valor com esse valor. Tá certo? Professor, mas isso não vai cair na minha prova. Não vai cair na tua prova. Eu só estou te mostrando. O que vai cair na minha prova? Eu quero que o que está no meu estudo aí do ensino fundamental? Tu tem que reconhecer que o delta ele é negativo, ele é menor do que zero. Então isso vai gerar para mim uma raiz complexa, né? Vai gerar raízes complexas, tá? Ou então tu pode dizer que o teu x' e x' não pertence, olha lá o símbolo, não pertence ao conjunto dos reais. Esse caboclo aqui, ó, raiz quadrada de menos 11 e menos raiz quadrada de menos 11 não pertence a esse conjunto aqui. Não pertence, tá certo? Não pertence. Então, ele não faz parte do nosso estudo. O que faz parte do nosso estudo? Eu reconhecer que meu delta é negativo e eu tenho que dizer que o meu x' e o x' não pertence ao conjunto dos reais, porque gera raízes complexas ou gera uma raiz complexa. Tá certo? Deu para entender aí? Então, bons estudos aí. Lá no teu segundo compêndio tem 3 questões sobre isso, certo? 3 questões sobre isso. Vai perguntar para ti, quando delta for zero, o que vai gerar? Quando delta for maior que zero, o que vai gerar? E quando delta for
menor do que zero, que é esse caso aqui, o que que vai gerar? Aí tu vai lá e responde, tá certo? Um abraço aí, estamos juntos, estamos estudando, tá bom? Beijo.